Números 32. Solidariedade na luta. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade possuíam imensos rebanhos. Quando viram que as terras de Jazer e de Galaade eram boas para o rebanho, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos chefes da comunidade e propuseram a Atarote de Bom, Jazer, Neirá, Ezebom, Eleale, Sabamá, Nebo e Meom, o território dos povos conquistados por Javé diante da comunidade de Israel. É uma terra boa para o rebanho, e nós, servos de vocês, possuímos rebanhos. Por favor, faça que essa terra seja entregue a seus servos como propriedade, e não atravessaremos o Jordão. Moisés respondeu aos filhos de Gade e Ruben: os irmãos de vocês irão para a guerra e vocês ficarão aqui. Vocês vão desencorajar os filhos de Israel para que não se dirijam à terra que Javé lhes deu. Foi o que fizeram os pais de vocês quando eu os enviei de Cádiz, Barne, para explorar o território. Eles subiram até o vale do Tacho, exploraram o território e desencorajaram os filhos de Israel a não irem para a terra que Javé lhes havia dado. Nesse dia, a ira de Javé se inflamou e ele jurou: os homens de 20 anos para cima, que saíram do Egito, não verão a terra que eu prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó, porque não foram fiéis a mim, a não ser Caleb, filho do Cenezeu, Jefoné e Josué, filho de Num, porque foram fiéis a Javé. A ira de Javé se inflamou contra Israel, e eles os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desaparecesse aquela geração, que fez que Javé reprova. Agora vocês, corja de pecadores, estão ocupando o lugar dos pais de vocês para aumentar ainda mais o ardor da ira de Javé contra Israel. Se vocês se afastarem de Javé, ele aumentará ainda mais a permanência de vocês no deserto, e vocês causarão a ruína de todo este povo. Então eles se aproximaram de Moisés e disseram: queremos construir aqui currais para os rebanhos e cidades para as nossas crianças. Nós, porém, iremos armados à frente dos filhos de Israel, até que eles cheguem ao lugar que lhes foi destinado. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas, protegidos diante dos habitantes da terra. Nós voltaremos para nossa casa, enquanto cada filho de Israel não tiver ocupado sua herança. Não teremos herança com eles no outro lado do Jordão, pois nossa herança será do lado de cá, a oriente do Jordão. Moisés respondeu: se vocês fizerem isso e se armarem para combater diante de Javé, se todos aqueles de vocês que estão armados atravessarem o Jordão diante de Javé, até que ele expulse da presença de vocês todos os seus inimigos, se vocês não voltarem antes que a terra esteja submetida a vocês diante de Javé, então vocês serão inocentes diante de Javé e diante de Israel, e esta terra pertencerá a vocês como propriedade, por vontade de Javé. Todavia, se não agirem assim, vocês pecarão contra Javé, e saibam que o pecado de vocês será castigado. Agora, portanto, podem construir cidades para seus filhos e currais para os seus rebanhos, mas cumpram o que prometeram. Os filhos de Gade e Ruben disseram a Moisés: seus servos farão o que o Senhor está ordenando. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e nosso gado ficarão nas cidades de Galaade. Mas os seus servos, que estão armados para a guerra, irão combater diante de Javé, conforme o Senhor ordenou. Então Moisés deu ordens para eles, através do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes de família e de tribos de Israel. Moisés lhes falou: se os filhos de Gade e Ruben atravessarem com vocês o Jordão, todos armados para lutar diante de Javé, quando a terra estiver submetida, vocês darão a eles o território de Galaade como propriedade. Contudo, se eles não atravessarem armados com vocês,
receberão sua propriedade na terra de Canaã. Os filhos de Gade e Ruben responderam: faremos o que Javé está mandando a seus servos. Atravessaremos armados diante de Javé para a terra de Canaã, mas a propriedade que nos caberá como herança será do lado de cá do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, com todas as cidades e povoados do território. Os filhos de Gade reconstruíram as cidades fortificadas de Dibon, Atarote, Aroer, Atrote-Sofã, Jazer, Jegbá, Bet-Nemera, Bet-Arã, e construíram currais para os seus rebanhos. Os filhos de Ruben reconstruíram Ezebom, Elealê, Cariataim, Nebo e Balmeon. Mudaram o nome dessas cidades e também reconstruíram Sabamá. De fato, eles deram nomes novos às cidades que reconstruíram. Os filhos de Marqueu, filho de Manassés, invadiram e conquistaram o território de Galaade, expulsando os amorreus, que aí moravam. Moisés então deu o território de Galaade para a tribo de Maquir, filho de Manassés, que aí se estabeleceu. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou aldeias, dando-lhe o nome de Aldeias de Jair. Nob foi e tomou Canate e as cidades da vizinhança, dando-lhes o seu próprio nome.